ar o programa Vozes da Terra, uma revolução no campo das ideias, unindo campo e cidade. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você, vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você. Prosando Cidadania. Roda de conversa radiofônica, trazendo Vozes da Terra. Caritas, solidariedade pela vida. Convidamos você neste instante, da maneira natural que estiver, canta conosco o nosso hino parodiado, Caritas. Vamos cantar, Grise? Vamos cantar, João, que está com a gente aqui hoje. Esse é o hino parodiado Caritas para você, para cada um de nós. Ouviram nessa terra a voz de Caritas, de um povo abandonado e enganado. Há homens vem lutando por justiça, amor e esperança e igualdade. Sua missão não for cumprida, nós queremos anunciar essa injustiça. Entre os campos e as cidades, seja feita muita solidariedade. Muito bem. Tudo bem, Grise? Fazendo falta aqui por alguns tempos, né? Não teve conosco, mas hoje está de volta. E agora você está aqui com esse negócio no rosto aí. Como é que chama isso, Grise? Com uma máscara. Uma máscara, né? O João também está com a máscara. A minha máscara está aqui do lado, mas eu vou colocá-la também. O telefone está tocando, não sei porquê, né? Tá gostando do nosso programa também. E tudo bem com você, Grise? Tudo bem, Deca, graças a Deus. Ei, João, ei, Rogério, ei, ouvintes. Peraí, tá faltando um negócio aqui. Oi, gente! É a Grise! Grise, ela toda feliz. Temos que estar feliz, né, Grise? Tem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, tem que estar felicinho. Amanheceu o dia, você está com o olho aberto, agradece a Deus, porque esse vírus está aí, está prontinho para te pegar. Basta você bobear, ele te pega. Exatamente, boa lembrança, Grise. Aqui conosco também hoje o João, que é da EFA, a Escola Família Agrícola Renascer, do município de Jequitinhonha, localizado no assentamento Campo Novo. João é educador, é comunicador popular, com formação e experiência na EFA Bom Tempo de Itaubim, né? Isso. E licenciado em Educação do Campo, área das Ciências Sociais, isso mesmo, João? Ciências sociais, não, Ciências da Natureza, pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Tudo bem, João? Como é que está a primeira vez aqui no nosso programa? Tudo bem, bom dia, Gris, bom dia, Decanô, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço de comunicação. Que bom, né? Você também tá com essa máscara aí, né? Tô com a máscara aqui para tentar prevenir, né? Porque apesar que a prevenção temos que fazer a todo momento, mas a máscara é um dos principais. E queria lembrar aos ouvintes que estão nos ouvindo nesse instante, a gente está obedecendo as regras, né? Distância. Nós estamos numa distância aqui bem boa, né? Esperamos que a janelinha ali nós não fechamos, para que se algo estiver circulando aqui, se fala que o vírus pode circular no ar até 3 horas, né? Isso. Essas informações que a gente obtém por aí. E se a gente ficar preso aí, ele pode complicar nossa vida. Sejam bem-vindos mais uma vez. Mais uma vez eu quero também lembrar que ali na nossa sonoplastia está o nosso companheiro Rogério Martins. Obrigado, Rogério, por mais uma vez contribuir conosco nesse programa Vozes da Terra. Eu diria, quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, nós, você, vamos cantar. Quando o povo pelas ruas sorrindo
e também aqui nos estúdios sorrindo, alegre, né? E as roseiras também alegres, perfumadas, nos perfumando de felicidade. É a liberdade chegando. Quando as cercas estiverem caindo sobre o chão, os coronéis, os seus senhores dos engenhos, acuados pela justiça popular, e as mesas se enchendo de pão, nós, vocês e eu, vamos cantar. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Bacana, né, Grise, João? Que beleza essa música do ponto de vista quando tudo tiver bacana, quando tudo tiver mais dividido aí, inclusive a solidariedade, os bens da natureza que está concentrado na mão de muito pouca gente no planeta, no Brasil, na região, aqui em nossa cidade, Jequitinhonha, tem muitos bens presos na mão de poucos, né? Quando tudo isso estiver mais social, né? Quando isso estiver mais socialista, quando isso estiver mais comunista, quando isso estiver mais aberto a mais pessoas, certamente o mundo será melhor e possivelmente o vírus, né, esse que está aí, possa ser que vai atacar menos os seres humanos, né? Salve o nosso povo trabalhador, nosso povo nossos homens e mulheres trabalhadora também desse país, desse Vale do Jequitinhonha, que produz e constrói tudo. Nós sabemos que sem o trabalhador, sem a trabalhadora, nada acontece. E falando nisso, ontem, né, no dia 13 de maio, nessa semana, aliás, que hoje é 15, foi o dia da libertação dos escravos no Brasil. Exatamente, Gris. E que foi feriado nacional nos últimos anos, tem sofrido, né, com o silêncio da mídia burguesa brasileira, em não notificar essa data, né? É verdade. O Brasil carrega a vergonha de ter sido o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Já se passaram 131 anos e nossa busca continua a mesma. Lutamos pela nossa humanização, contra a marginalização e a exclusão estrutural. Exatamente, João. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população negra desse país recebe pouco mais da metade dos salários dos brancos. E já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que há bem menos negros em cargos de chefia, pelo levantamento de 2017. 4,7% de homens ocupam cargos de direção e 6,3% de gerência apenas. As mulheres negras ganham ainda menos. Praticamente não exerce cargo de chefia no mercado de trabalho. Apenas 0,4% das negras ocupam cargo de direção e 1,6% são gerentes. E além disso, as negras estão na base da pirâmide social, com os menores salários, as funções de possibilidades de maiores rendimentos, além de sofrerem assédio moral e sexual constantemente. Os escravizados com a abolição não tiveram direito à indenização, nem à terra, nem à educação ou outro qualquer benefício social da suposta liberdade. Portanto, a escravidão é um elemento definitivo que marca a solidariedade brasileira, sociedade brasileira até hoje. Por isso, a luta para a construção de uma sociedade igualitária passa pela luta e a discriminação racial. Nesse sentido, você aí nos ouvindo, preste bem atenção nesse grito. Homens e mulheres conscientes na luta permanente. Só na
história está registrado tudo que nossa gente já passou. O encontro de jagunços e soldados, formando um lago, sangue que rolou. Neste combate eram todos guerreiros, crianças, velhos, mulheres lutavam. Com a proteção do monge João Maria, com valentia o inimigo enfrentavam. Esta batalha travada nos campos também foi pau com as matas e os rios. A ordem era defender a terra, facão lutando contra o fuzil. Esta batalha travada nos campos também foi pau com as matas e os rios. A ordem era defender a terra, facão lutando contra o fuzil. Esse é o nosso Voz da Terra, uma comunicação, educação popular com vocês. Lembrando que aqui, falando aí, agora terminou de falar, é o nosso companheiro João, que está conosco aqui pela primeira vez, né, João? Isso, primeira vez. Muito bem, gente. Hoje nós vamos estar falando sobre educação do campo em tempo de pandemia e o coronavírus, tema de nosso Vozes da Terra nesse instante. Ouviremos uma carta de repúdio da Rede Mineira da Educação do Campo de Minas Gerais, pela qual fazemos também parte dessa rede. Correto, João? Você também, a EFA, Escola Família Agrícola a nível de Estado, também faz parte da Rede Mineira de Educação do Campo, certo? Sim, a Caritas também faz, o Fórum das Entidades do Vale do Jequitinhonha também faz, a ASA, Articulação do Semiárido Mineiro, também faz, uma série de outras organizações aqui do Vale e do Norte de Minas Gerais, do Semiárido e de Minas Gerais como um todo, né, fazem parte dessa Rede Mineira de Educação do Campo, os movimentos sociais. Portanto, esse é nosso tema, que ouviremos agora uma carta de repúdio da Rede Mineira da Educação do Campo de Minas Gerais. E ela começa exatamente assim. O Estado de Minas Gerais, em se tratando da educação neste momento de pandemia, percebe-se intensa movimentação por parte da CE Minas Gerais, em direção ao uso de tecnologias educacionais a fim de impor um retorno às atividades escolares por meio do trabalho e teletrabalho e de videoaulas. Diante dessa situação, a Rede Mineira de Educação do Campo vem novamente a público manifestar sua preocupação e repúdio à deliberação de referindo do Comitê Extraordinário Covid-19, número 26, de 8 de abril de 2020, que dispõe sobre um regime de teletrabalho no âmbito do Sistema Estadual de Educação, enquanto durar o estado de calamidade pública e a decorrência da Covid-19. Pois bem, essa deliberação orienta o retorno gradual dos servidores e servidoras da educação básicas a instituições escolares a partir do dia, foi ontem, né? Dia 14 de abril de 2020, e agora mais recente vem acompanhada de um plano que estabelece o regime de estudo não presencial e do plano de estudo tutorial. É isso mesmo, essa coisa mesmo, chama PET, na rede estadual. E nesse caso específico, queremos chamar a atenção para o posicionamento da Secretaria de Educação Estadual de Educação, que repassa toda a responsabilidade desse momento para as direções das escolas, quando afirma que, graças ao planejamento dos diretores das escolas, a Secretaria Estadual de Educação foi autorizada a iniciar as atividades remotas. Continuando ainda, diante dessas ações unilaterais da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, a Rede Mineira de Educação do Campo tem proporcionado e participado de debates e reuniões com as diferentes entidades de classe para debater a situação das escolas do campo. Portanto, uma das ações que foram efetivadas pela rede foi a nota de repúdio publicizada em 17 de abril, né? Momento em que nós posicionamos contrariamente à deliberação referendo, né? Do Comitê Extraordinário Covid-19.
em 12 de maio, a Rede Mineira de Educação do Campo realizou outra reunião ampliada com a presença de representantes da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, e da UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, para dialogar e saber o posicionamento dessas atividades. Após a reunião, chegamos a algumas considerações que estamos disponibilizando para contribuir em nossa reflexão coletiva. São elas: no primeiro momento, buscamos dialogar com a CRE, Secretaria de Educação Estadual de Minas Gerais, uma vez que os estudantes e as estudantes são de responsabilidade coletiva, Estado, município, comunidades, organizações sociais, visando um trabalho conjunto, o que não foi possível. Pois é, por outro lado, entendemos que nenhum município é obrigado a seguir o posicionamento do Estado, ou seja, os municípios podem seguir outro planejamento e não realizar atividades remotas. Isso por entender que este é o momento de se buscar salvar e garantir a vida, a nossa vida, né? Mas entendemos que as estudantes não devem perder o vínculo com o processo educativo. Todavia, é preciso considerar que os estudantes, as estudantes do campo não terão acesso qualificado às aulas remotas e que a direção das escolas não terá como garantir a entrega do plano de estudo tutorial, pois quem conhece a realidade campesina sabe que nem todas as comunidades têm acesso a transporte. As estradas são de péssima qualidade e nem de acesso sinal de internet. Que as escolas aqui, em especial as escolas do campo, que deveria ser um espaço privilegiado de ensino, pesquisa, formação humana, estão largadas à sua própria sorte, sendo que várias escolas não têm sequer energia elétrica e água potável, que os professores e professoras do campo não receberam ainda os salários do mês de abril. Muito bem, daí nossos questionamentos. Segue dizendo essa carta de repúdio da Rede Mineira de Educação do Campo. Como desenvolver trabalho remoto nessas condições? Como pensar numa educação que contemple a educação do campo de forma equitativa, diminuindo as desigualdades evidentes? Como desconsiderar as especificidades do atendimento à educação do campo, quilombola e indígena em Minas Gerais? Entendemos que mesmo que a Secretaria Estadual de Educação queira contribuir no processo de transporte dos cadernos de atividades do plano de estudos tutorial, que é o PET, aos estudantes do campo, isso causaria um grande transtorno tanto para os profissionais da educação como para as comunidades campesinas. E é importante ressaltar, porque as práticas educativas impostas pela CRE Minas Gerais não formam os estudantes nem estudantes para a realização de atividades autônomas. Pois é, e segue dizendo a carta, nós estamos terminando essa carta, né? De repúdio, essa carta de repúdio da Rede Mineira de Educação do Campo. Por outro lado, diz a carta, precisamos considerar que as prefeituras estão passando por uma situação difícil, espero que esteja, né? Ou talvez não, devido à falta de repasse financeiro. Nesse sentido, é o momento de dialogar com as entidades representativas como a Rede, a Undime e a UNSME, a fim de buscar soluções coletivas. O direito não é uma palavra vazia e deve ser uma materialidade repleta de toda a humanidade, solidariedade e justiça, irradiada cotidianamente da classe que vive do trabalho. Por isso, não aceitamos a lógica de transformar a vida em mercadoria. Nesse sentido, a Rede Mineira de Educação do Campo repudia toda manifestação da Secretaria de Educação de Minas Gerais de impor o retorno às aulas e reafirma: seu trabalho é lutar pela vida, salário e dignidade em defesa da qualidade da educação do campo. E vai um grito para nós, né? Educação do campo! Direito nosso, dever do Estado. A educação do campo, do povo agricultor, precisa de uma enxada
Muito bem, vamos voltar porque nosso tempo anda muito rápido. E falando em educação do campo, conforme a música também está dialogando com a gente, né? Educação do campo e o campo do direito, vamos ouvir o Ourívio, que nome complicado, parecendo meio Decanor, nome difícil, né? Ourívio Veiga, que é presidente da Fundeb de Minas Gerais. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Prestemos atenção nessa notícia que ele está nos dando. Eu, presidente do Conselho Estadual do Fundeb, tenho uma informação importante para vocês. Hoje, o governo do estado tem em caixa do Fundeb mais de 840 milhões de reais. Vou repetir. Hoje, o governo do estado de Minas Gerais tem mais de 840 milhões de reais no caixa do Fundeb. A folha de pagamento da educação é pouco mais de 500 milhões. Então, o governo do estado de Minas Gerais não paga a folha da educação para fazer politicagem. O recurso existe e está depositado em caixa. Repito, 840 milhões de reais é o saldo do Fundeb hoje, que é para pagar salário da educação. A folha é pouco mais de 500 milhões. Esse governo não paga para fazer politicagem contra você, contra nós, trabalhadores da educação. Um grande abraço. Vamos à luta. Pois é, minha gente. Daí, 840 milhões no caixa, né? Isso é fonte segura, não é fake news. E tem 500 milhões, esse 840 milhões é exclusivo para o campo do Fundeb, né? Uhum. E tem 500 milhões para repassando aí. Significa que nós estamos aí com em torno de 340 milhões guardados. João, você estava dizendo que a Escola Família Agrícola está sem receber no estado, tem uma carta também de repúdio das EFAS em Minas Gerais, porque não está repassando o recurso, um acordo que já foi feito em lei, né, no estado de Minas Gerais, e o governo não passa recurso para vocês como educadores aí da Escola Família Agrícola no estado, aqui na Escola Renascer. Isso é verdade, porque as EFAS estão passando por um momento muito difícil. Estamos há 5 meses sem receber o repasse do governo. 5 meses? 5 meses do governo estadual, porque tinha mudado a lei. Aí eles pediram que as EFAS fizessem um plano de formação, um plano de ação ali para encaminhar para o governo. Os coordenadores correram atrás em janeiro, fizeram toda essa documentação e mandaram para eles. Só que na verdade eles estão empurrando isso, como ditado popular, estão empurrando nós com a barriga. E o detalhe também é que eles não querem pagar, que eles falam que vai pagar, só que não quer pagar a partir de janeiro, quer pagar a partir de maio. Então, esse para trás, na verdade, as escolas famílias agrícolas vão ficar sem receber. Então, a situação está tão complicada, porque não é somente a Renascer, mas as escolas... Todas as escolas famílias no estado. No estado, são 22. Os animais estão ficando sem alimentação porque não tem o dinheiro para comprar alimentação. Os funcionários estão sem receber. Então está uma situação difícil. Os funcionários ficam mesmo porque acreditam no projeto da EFA, Escola Família, porque senão já tinha acabado tudo. Mas nós somos monitores, vamos lutar pela nossa educação de qualidade. Vai resistir, né? Nós vamos resistir, porque nós não podemos deixar esse barco nosso à deriva, nós temos que lutar. Até porque esse modelo de escola é um modelo para fazer a diferença, né? É um modelo de educação que é adaptado à realidade do campo, sem perder de vista uma qualidade, né? É uma pena que fecham escolas por aí, que ninguém entende onde é que sai a cabeça dessas pessoas fechando escola nesse país, em Jequitinhonha, no Vale de Jequitinhonha. Outros não fecham, outros municípios permanecem lutando para manter as escolas no campo, outras fecham a rodo, né? As escolas, sabendo que essas escolas têm um papel fundamental, um modelo de educação diferenciado, adaptado, comprovado, reconhecido a nível nacional, está nas leis, inclusive, nas diretrizes operacionais da educação do campo. E ainda tem gente por aí afora, secretários de educação, prefeitos, fechando escolas no campo, né? E vocês lutando para receber, além de ter uma escola comprovadamente de qualidade, ainda tem vocês sem receber.
É verdade. Então, a nossa EFA está 5 meses, mas tem outras EFAs que tá uma situação ainda pior. Então, os coordenadores viram que eles que já fizeram o que deu para fazer, eles fizeram. O que foi proposto pela MEF juntamente com os coordenadores? A MEF é a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. Isso. Agora vamos sair um documento aí para a gente publicando nas redes sociais para ver se atinge o governo lá e ver se ele passa esse repasse para a gente. Aqui em Jequitinhonha também, nas escolas Família Agrícola do município de Jequitinhonha, que fica aqui no Campo Novo, vocês também tiveram uma dificuldade um tempo aí, né? E agora também, né? Isso. Então a gente, de certa forma, a gente passa por essas dificuldades, né? Então a gente vai resistindo e vamos lutar, porque a escola de família é de luta, não é você ficar sentado lá e vou dar aula e não é assim. Então você tem que lutar, você tem que participar da situação coletiva dos estudantes. E aí, Gris, o que você está achando sobre isso? Você está quietinha aí com esse negócio no nariz, né? Na refletindo, boca, Deca, refletindo. Os desafios, né? Refletindo os desafios. São coronavírus também, esses negócios, né? É tudo, né, Deca? Porque no início da lauda aqui a gente lembrou o 13 de maio, o tempo de escravidão, e aí está comprovado cada vez mais que o tempo de escravidão ainda não acabou. Eu estava vendo uma entrevista ontem, rapidamente, de uns 5 minutinhos, as pessoas conversando, e o Brasil ainda não consegue desenvolver muito porque a gente está em pleno século XXI, mas com a cabeça do século XIX. Então a escravidão ainda está muito presente. Escravidão de tudo, se for jogar. Aí escraviza mulheres, escraviza jovens, escraviza pessoas mais velhas, escraviza tudo. Então você vai jogar mesmo para a universalidade, a gente vê que a nossa mentalidade é de escravidão. Ainda é realmente a senzala servindo a casa grande. Lamentavelmente, ainda isso está muito forte na nossa sociedade ainda. E aí a gente tá vendo e vivendo isso cada vez mais na pele. O mais interessante é que a sociedade está vendo isso na prática. Está vendo, inclusive, os gestores gestando um engenho, faltando colocar no lugar da cana as pessoas para passar no engenho, engenhocando as pessoas, tirando o direito das pessoas, economizando muito dinheiro. Olha que o Estado, só no Fundeb, economizando aí, guardando mais de 300 milhões de reais. As pessoas sem receber. Olha que dificuldade. E se você for ver a nível de governo federal, a gente vai ver que esses 600 reais que está se pagando aí, tem um outro valor que, se multiplicar pelo número de pessoas, me parece, não sei se é em torno dos 47 milhões de pessoas que precisa estar na linha da pobreza, que precisa também desse, desempregado, precisa desse recurso, paga tudo isso em 3 meses, 1.200, e sobra trilhões de reais. Tem um valor, um cálculo aí também de acúmulo que parece muito com o Estado, né? Uhum. De dinheiro guardado para quê? Para investir nos bancos. Para investir com os grandes, sim, seus senhores do engenho. Exatamente. E aí a população ainda... Agora nós estamos vivendo as eleições, vamos ver as eleições. Agora é hora de começar a fazer mudança, minha gente. Chega de escravidão, chega de dominação, chega de coronéis, chega de gente para dominar o povo, esconder o dinheiro do povo e fazer outras ações e não fazer aquilo que liberta as pessoas, que ajuda. Imagina o companheiro João aqui, quantos meses sem receber, João? 5 meses. E a luta que vocês têm naquela escola, eu vejo lá, a gente vai lá ver. A luta que vocês fazem, vocês trabalham muito mais do que o tempo normal das escolas públicas, né? Verdade. Dou o tempo da gente lá, né, para transformar essa sociedade que tem aí através dos estudantes. Pois é, Grise. Nós queremos agradecer a presença de vocês. Espero que você volte mais vezes, né, Grise? Para nos ajudar aqui. Volto sim. Talvez o pessoal não saiba por que Grise não está no Voz da Terra mais, né? Fala então rapidinho para nós, gente, que o tempo está acabando. Exatamente, é porque eu já pedi dispensa lá da Caritas, né? A gente terminou mais ou menos um projeto lá e eu comuniquei com a diretoria que estaria buscando novos caminhos, né? Então aí nessa aguarda aí de buscar. Mas você está com a gente solidariamente, voluntariamente, lógico, né? Não, lógico, obrigado sempre. Mais uma vez. Sempre. João, obrigado por estar aqui com a gente, valeu. Muito obrigado por você. Tá certo? Nesse sentido, então, o grito é assim: trabalhadoras e trabalhadoras da região do campo e da cidade, univos! Um grande abraço.
Você terminou de ouvir o programa Vozes da Terra, uma revolução no campo das ideias, unindo campo e cidade. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo.